E temos pânico em Brasília e no Rio de Janeiro. Olha só, a investigação aí contra as facções criminosas está chegando no senhor Flávio Bolsonaro. Você deve estar se perguntando, mas Thiago, como assim? Vamos lembrar, faz aí cerca de 2 semanas o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal abrir um inquérito permanente contra facções criminosas. Também tem aí inquérito da Polícia Federal que está pegando aí principalmente o PCC, mas também o Comando Vermelho, mas principalmente o núcleo financeiro deles. E essa investigação já chegou aí no dono do Partido Progressista, que é o Ciro Nogueira. Chegaram aí num aliado dele que viajou com membros do Comando Vermelho e do PCC e recebeu dinheiro do PCC. Chegou aí numa empresa do Ciro Nogueira que recebeu também dinheiro de uma empresa que era utilizada para lavar dinheiro do PCC. Aí você fala, pô, peraí, quem lava dinheiro de facção criminosa, de tráfico de drogas, está fazendo depósitos para uma empresa do Ciro Nogueira? Estranho, né? Estranho. Será que estão pagando a parte dele por algum acordo? Estranho. Pois bem, e chegou também em um delator que disse que entregou dinheiro para ele. Ele não está preso com mandado de prisão, não sofreu busca e apreensão, porque o delator falou, mas tem que provar, né? Falar também, muita gente falava aí contra os petistas na Lava Jato sem provas, e aqui não é Sérgio Moro não, então tem que provar. Então a Polícia Federal está atrás aí de provas, mas está chegando, está fechando o cerco. Vai conseguir muito em breve essas provas. Só que aí, olha só o que se descobre. Teve uma operação aí, aquela do Rio de Janeiro, que ficou aí na boca do povo por um tempão, a imprensa utilizou isso para bater no Lula, e olha só o que aconteceu. As pesquisas mostram que em um mês, e foi por conta dessa operação e da repercussão, a diferença do Lula para o Tarcísio e para o Bolsonaro, aliás, é uma vergonha que o Bolsonaro ainda esteja em pesquisa, estando perto da prisão, mas a diferença do Lula para o Tarcísio e para o Bolsonaro caiu 7 pontos. Tanto de queda do Lula como de subida deles. 7 pontos foram perdidos aí. Aí você fala, epa, isso é para ligar o sinal de alerta, porque em um mês conseguiram derreter ali quase tudo que o Lula conseguiu ganhar nos últimos 3, 4 meses em popularidade. Você fala, pô, e não teve nem nada na economia ali que piorou nesse mês, pelo contrário, está tudo estável. O Brasil aí com o menor nível de desemprego da história, com o maior número de pessoas empregadas com carteira assinada da história e principalmente com a maior massa salarial da história. Nunca teve tanta gente ganhando tanto dinheiro ao mesmo tempo como tem no Brasil. Por mais que a boa parte da população diga, oh, o salário ainda é baixo, tá, mas está muito melhor do que era um ano atrás, muito melhor do que era 6 meses atrás, muito melhor do que era 2, 3 anos atrás. Para esmagadora maioria das pessoas, dizem as pesquisas. E aí, de repente, em um mês, cai a popularidade assim. Você fala, pô, peraí, alguma coisa aconteceu. Segundo as pesquisas, foi isso. Foi aí a operação no Rio de Janeiro e a repercussão toda, a parte da esquerda ali, uma parte bem minúscula que eu denuncio aqui sempre, com aquele discurso que é defender bandido mesmo. Essa parte da esquerda faz com que toda a extrema-direita e a direita digam que toda a esquerda defende bandido. E aí a parte da esquerda que fala, não, a gente não defende bandido, a gente defende direitos humanos, aquele discurso começa a se misturar na cabeça, no imaginário de parte da população, com aquela esquerda minúscula, que é 1% da esquerda, mas que tem aí um alcance até grande, que realmente tem um discurso que passa do nível de defender bandido. Falar, o cara estava armado, mas não importa, não era pra atirar nele de volta. Você fala, pô, peraí, só fica quieto, melhor não falar nada, pô, se o cara tá armado, dando tiro na polícia, a polícia vai dar tiro nele, aí é parte da população ainda odeia bandido, aí fica naquela, e a gente fala, pô, não tem pena de morte no Brasil, muito menos sem julgamento, sem nada, a polícia cometeu inúmeros excessos, porém, eles usam aquele discursinho de uma parte para justificar. Tá, aí, o que acontece nisso? Descobre-se que a investigação começa a andar lá na Polícia Federal e descobre-se que, tem mensagens aí da Polícia Federal, o TH Joias, que é o deputado aí, braço direito do Cláudio Castro, que está preso, ele conversou com um bandido do Comando Vermelho para mudar o policiamento numa das comunidades que tem no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho não queria que fosse o BOP, queria que fosse a Polícia Comum. Por quê? Porque a Polícia Comum usa pistolas e o BOP usa fuzis. Então, para um bandido de fuzil, é muito mais fácil ele intimidar policiais de pistolas do que intimidar o pessoal do BOP de fuzil também. Imagine você, ali, o contexto de guerra ali entre polícia e facção. E aí o TH Joias conseguiu isso para ele. Depois, o TH Joias fez ali o meio de campo para que esse bandido do Comando Vermelho se encontrasse com outro bandido, que é o atual
secretário de Direito do Consumidor do Cláudio Castro. Veja bem, atual. Esse cara não foi demitido, esse cara não foi afastado, esse cara continua no cargo. E aí, segundo, não é eu, não é o Thiago que está falando, porque depois me acuso e tudo mais. Segundo a revista Veja, ele não foi demitido porque o Flávio Bolsonaro não deixa. Você fala, o quê? Estamos falando aqui do ex-árbitro, tá aqui ele como árbitro de futebol, árbitro FIFA, tá? Inclusive, FIFA. Aqui ele dando cartão amarelo para um jogador do Flamengo, que é o Gutenberg, como é o nome dele aqui. Eu já te falei, esse aqui, amigo do Flávio Bolsonaro. O Gutenberg, o Gutenberg Fonseca, eu toda hora confundo com o Gutenberg Reis, que é um outro ali bolsonarista que está no caso do cartão de vacinação. Tá, o Gutenberg Fonseca, ele está no cargo na secretaria em que ele está, do Cláudio Castro. Se você não sabe, um secretário de governo é o equivalente a um ministro de governo federal. Então, o Lula tem lá seus ministros, o Cláudio Castro tem lá seus secretários. Então, a gente dá confiança total do governador. Às vezes não é da confiança total, mas é alguém que é indicado por um aliado. Do exemplo, o Lula tem vários ministros que são ali do chamado Centrão, que são partidos de direita, partidos que nem sempre fecham com o governo Lula, muitas vezes traem o governo. E o Lula tem esses ministros ali porque é o toma lá da cá em Brasília, ele é obrigado a ter ministros desse pessoal. Ok, o Cláudio Castro, ele tem ministros também que podem não ser da confiança total dele, isso aí parece ser, mas que estão ali por indicação de alguém, de algum aliado que ele precisa que ele precisou para ser eleito, de algum aliado ali que tem esse nível aí de influência sobre o governo dele. E no caso, segundo a revista Veja, não sou eu falando, quem tem esse nível de influência é o Flávio Bolsonaro, secretário de Castro, que teria se encontrado com o integrante do Comando Vermelho, é homem de confiança de Flávio Bolsonaro. É engraçado que as mensagens mostram eles marcando o encontro, as mensagens mostram o depois do encontro que eles se encontraram, o próprio Gutenberg falou para a polícia ali que ele não lembra do encontro, mas não negou, o integrante do Comando Vermelho falou que se encontrou com ele, mas a imprensa fala que teria se encontrado, porque, ele não é do PT, né? Se ele fosse do PT, estaria o partido no título, você sabe qual é a regra na imprensa. É do PT? É notícia negativa? Essas duas coisas coincidem? Então, tem que estar PT no título da notícia. E tem que estar o crime ali. Esquece o teria. Fez. Mas fez mesmo, fez. Ah, não é do PT? De onde ele é? Ah, é do PL. Então ele teria se encontrado. Vai que não. Vai que não. Ah, mas ele falou, o outro falou, todo mundo confirmou. Mas vai que não, né? Vai que em uma outra realidade isso não ocorreu, é um crime, vai imputar crime a alguém de direita. Homem de confiança do Flávio, então teria. Mas a matéria mostra ali como ele só está no governo Cláudio Castro por indicação do Flávio, e o Cláudio Castro até o queria afastá-lo ou demiti-lo, porém não o faz, porque o Flávio Bolsonaro segura o cargo dele. Aí você fala, peraí. O Flávio Bolsonaro, faz o quê? Um mês, ele votou a favor ele fez vídeos a favor da PEC da bandidagem, que é um projeto de emenda à Constituição, e vamos lembrar, projetos de emenda à Constituição, quando são aprovados, o presidente não pode vetar, não precisa da sanção do presidente. É diferente de um projeto de lei. Lei o presidente pode vetar trechos ou a lei inteira. PEC não. E eles conseguiram votar ali uma PEC na Câmara dos Deputados, que no Senado foi devidamente enterrada depois de manifestações de rua da esquerda, que dizia ali que criminosos não poderiam ser investigados. E que dava ali para donos de partidos políticos um tipo de foro privilegiado que era assim, eles não poderiam ser investigados também, não poderia nem sequer ter operação de busca e apreensão contra eles. E os seus gabinetes de deputados e senadores eram invioláveis. Ou seja, se um membro de facção criminosa quiser colocar todas as provas dos seus crimes dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, por exemplo, a Polícia Federal não poderia ir lá. Nem com autorização do Supremo. De jeito nenhum, porque na Constituição do Brasil, é uma PEC, é uma emenda à Constituição, ou seja, está adicionando isso na Constituição. Na Constituição do Brasil estaria escrito, é inviolável. Não interessam quantos indícios há. Se o Flávio Bolsonaro aparecer armado e, como fez o pai do Fernando Collor de Mello, dar um tiro num outro senador e assassinar um senador na frente de todo mundo, e ele deixar a arma do crime no gabinete dele, a Polícia Federal não pode ir lá prender a arma. Era isso que foi a PEC que foi aprovada com amplo apoio do bolsonarismo. Nicolas votou a favor, o Geyer, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro fizeram vídeos a favor e eles comemoraram muito na época.
Aí você fala, pô, peraí, que estranho. Esse pessoal, eles estão querendo proteger bandidos, porque aí vai ficar fácil. Eles já são aliados aos bandidos, eles colocam as provas dos crimes nos seus respectivos gabinetes, eles mesmo nem em casa, ou nas suas casas, porque eles não podem sofrer operação de busca e apreensão sem que a mesa diretora de Câmara ou do Senado seja avisada antes. E, obviamente, se eles forem avisados, estamos falando aí de 6, 7 parlamentares, isso vai vazar. Ou alguém acha que não. Imagina a Polícia Federal ligando para 7 deputados e falando, ó, vamos fazer uma operação contra, e não interessa quem seja. Alguém acha que os 7 de partidos diferentes não vão vazar para ninguém? É óbvio que vai vazar, na hora. Ou os senadores, a mesma coisa. Tem ali o presidente alguma outra de um partido, o vice-presidente de outro partido, aí na mesa diretora tem gente do PT, tem do PL, tem de partidos do centrão, de centro-esquerda, de centro-direita, tem de tudo. Aí você fala, epa, todos vão saber, ninguém sabe quem vazou, óbvio que vai vazar. Aí, o que torna inviável qualquer tipo de operação da Polícia Federal, fora o fato de que eles jamais serão presos. Aí você fala, então tinha coisa aí. Aí agora, esse pessoal, vamos lembrar, o Derrite, que é homem de confiança do Tarcísio e que é ligado à família Bolsonaro, é quem pegou o projeto antifacção e primeiro ele tentou proibir a Polícia Federal de investigar facções criminosas. Estranho. Isso justo ali na semana seguinte ao Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal fazer uma investigação permanente contra elas. E aí depois, como pegou mal, teve aí nas redes sociais, inclusive quem teve mais alcance nisso aqui fomos nós, plantonistas, a minha conta Thiago Rezis foi a que mais teve alcance nisso aí, fizemos uma mega mobilização, principalmente lá no Twitter, mas também foi no Instagram, no TikTok, no Facebook, aqui no YouTube, falando sobre e contra esse projeto aí da facção. Eles recuaram. No primeiro dia já recuaram, aí no segundo dia eles vieram com outro projeto que fazia o quê? Tornava quase impossível para a Polícia Federal sequestrar os bens das facções criminosas, que é ali confiscar os bens. Então a facção criminosa continuaria com seus bens, e aí, mesmo que a polícia conseguisse provar os crimes, eles só perderiam esses bens depois de transitar em julgado, ou seja, depois de muitos e muitos anos. E aí não se consegue asfixiar financeiramente a facção criminosa, que eles continuam com dinheiro. E os bens, no caso, eu não estou falando nem de carros e casas e tal, que já é importante. Não, empresas que são usadas para lavar o dinheiro. Então as empresas continuam ali fazendo o trabalho de lavagem de dinheiro. No caso, eu dou um exemplo aí, tem a refinaria, que é usada pelo PCC para lavar dinheiro, e aí você fala, caramba, que coisa, imagina se essa refinaria não tivesse sido ali suspensa pela justiça. Eles continuariam lucrando bilhões e lavando bilhões de dinheiro nesse exato momento, tá? Nesse exato momento. Aí você vê que coisa. Aí agora bate o desespero no senhor Flávio Bolsonaro, porque é informado aí pela imprensa e para todo mundo saber, olha, o cara do comando o cara do governo Castro que se encontrou com um membro do Comando Vermelho para dar, abre aspas ali, segundo a conversa, apoio político a ele, e que depois eles comemoram que deu certo, ele é secretário do Castro, mas é porque ele é homem de confiança do Flávio Bolsonaro. Então essa vai na conta do Castro? Vai, porque o Castro é ligado a muita gente aí do Comando Vermelho, ligado diretamente, inclusive o TH Joias, que fornecia fuzis e lavava dinheiro, mas vai também para a conta do Flávio Bolsonaro nesse caso específico. Eles falam, mas que coincidência, pô, esse pessoal da extrema-direita todo é ligado a gente de facções criminosas. Você consegue imaginar se fosse um do PT ligado a facções criminosas, o que estaria rolando na extrema-direita e nas redes de lá, o tipo de acusações que estariam fazendo a todo o PT, a todos os petistas? Porém, quando você vê, é o Cláudio Castro, é o Tarcísio de Freitas, é o Derrite, é o Flávio Bolsonaro, você fala, pô, peraí, todos eles são ligados. Lembrando, a Carla Zambelli, que está presa na Itália e vai ter aí nos próximos dias o julgamento da extradição dela, deve ser extraditada ao Brasil. A Carla Zambelli, quando ela hackeou o sistema do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, ela colocou ali mandados, alvarás de soltura para 4 chefes do Comando Vermelho, inclusive um que é o chefe do Comando Vermelho do Mato Grosso, que foi condenado a quase 300 anos de prisão. Se o alvará de soltura chegasse no presídio, ele teria sido solto pela porta da frente. Aí você fala, peraí, mas por que a Carla Zambelli queria soltar criminosos do Comando Vermelho? Olha, essa pergunta nunca foi feita a ela, nem pela imprensa, ninguém na imprensa, nunca foi feita pela imprensa para outros. Aí você vê, pô, tem um certo tipo de blindagem
quando o assunto é extrema-direita mais facções criminosas pela nossa imprensa. Por que será? Será que a nossa imprensa também é ligada a facções criminosas? Será que eles só fingem que estão estarrecidos e estarrecidas com as notícias sobre facções criminosas, mas na verdade eles também são ligados? Porque quando chega no assunto Tarcísio e Cláudio Castro e facções criminosas, a imprensa, ó, o Fantástico consegue fazer matérias de 20 minutos sobre a operação do Cláudio Castro sem citar que ele é amigo de quem fornecia fuzil para o Comando Vermelho. O Jornal Nacional fez assessoria de imprensa para o Cláudio Castro, elogiando a operação de todas as maneiras, e não citou em nenhum momento que, olha, fizeram uma operação, morreram 4 policiais, morreram inocentes, morreu um monte de bandido, mas morreram 4 policiais e morreram inocentes, e eles não tomaram nem o território do Comando Vermelho, não prenderam o chefe do Comando Vermelho, que era o principal alvo, não prenderam nenhuma das 100 pessoas que eles queriam prender naquela operação. O Jornal Nacional, a imprensa chama isso de sucesso, indica que tem algo aí. E o fato deles pegarem as principais partes ali e omitirem, indica que tem algo aí. E olha, pode até falar, Thiago, é porque eles não querem expor, porque eles estão no projeto Tarcísio. Se começar a expor o Cláudio Castro, Tarcísio e outros, aí vai para o espaço o projeto Tarcísio. Mas tem uma coisa, o Flávio Bolsonaro, ele não está no projeto Tarcísio. Ele até encontrou o Tarcísio aí faz 2, 3 dias e tal, mas o projeto dele, que está sendo aí veiculado por ele, pelo Eduardo Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro candidato, e não Tarcísio. Aí você fala, opa, tem coisa aí. Já já ele vai puxar o tapete do Tarcísio, como já vem puxando ele e o Eduardo, porque eles querem aí inviabilizar o Tarcísio de todas as maneiras, que eles querem eles serem candidatos. E ó, Flávio Bolsonaro tem meu total apoio para ser candidato à presidência, tá? Meu total apoio. Afinal, ele vai levar uma das piores surras eleitorais da história do Brasil. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!